Há um tempo atrás, né, nós estávamos amedrontados, preocupados com um vírus que podia nos contaminar, né? Me refiro àquele tempo que a Covid estava espalhada por aí. Nós tínhamos temor, mas era um vírus que não tinha personalidade, não fazia planos, não nos pegava de emboscada, simplesmente estava por aí. Imagine no caso em que há planos e estratégias para nos contaminar. Não é muito pior? Só que a gente fica à toa no mundo. Quando o mundo ele tem planos e estratégias que nós precisamos entender. Veja só, a história de Daniel e seus amigos vai nos mostrar que o mundo tem os seus planos, tem suas estratégias, ele costuma ser extremamente sagaz. Verso 1 a 7, acompanhe comigo a leitura, tá certo? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abdnego. Só até aí, irmãos. Nós temos o que no primeiro momento? A descrição daquilo que eu já antecipei introdutoriamente, tá certo? Esses jovens, eles são arrancados por Nabucodonosor da sua terra. Eles os levam para a região de Siná. É interessante que essa região está lá no Gênesis. Ela é onde acontece Babel. A Babilônia se situa ali naquele trecho. Mas quando você coloca esse termo antigo no texto, é já para dizer, eles foram arrastados para um terreno inimigo. Há uma força violenta que se apodera deles e os arranca de casa. Não esqueçamos que esse é o contexto, tá certo? Porque isso pode nos passar despercebido da nossa atenção. Quando a gente vê eles sendo alimentados, sendo instruídos, sendo vestidos, eles foram arrancados de casa. Nunca esqueça disso. É importante para interpretar o que está acontecendo aqui. Existe violência física, política, religiosa, mesmo quando depois o mundo age com sutileza. É assim que o mundo age até hoje, tá certo? Depois que eles são retirados do seu lar, há esse processo aí de captura de muitos israelitas, né? O texto vai dizer no verso 3 que o rei, ele pede ao seu Aspenaz, o chefe dos eunucos, que escolha jovens da linhagem de Israel ali, da linhagem real e nobre, para que possam ser treinados e educados. É interessante que o texto vai dizer que esses jovens não podem ter nenhum defeito, têm que ter boa aparência, instruídos em sabedoria, em ciência, versados no conhecimento. O rei, de alguma forma, está se apropriando da elite social, elite econômica, elite intelectual daquele país. Por detrás disso, há uma grande, inteligente estratégia, tá certo? Eles seriam treinados para assistir diante do rei, uma vez que eles tivessem assimilado a cultura e a língua dos caldeus. Passariam por um treinamento, seriam alimentados, provariam das finas iguarias. Depois de 3 anos, eles finalmente estariam diante do rei para assisti-los, como se fossem oficiais da corte.
Qual é a estratégia que nós temos aqui do mundo? É importante que você entenda qual é o plano de Nabucodonosor. Pense o seguinte, que você dominou um povo pela violência. Você não vai conseguir manter sempre assim, vai ser difícil, né? Mas eu invado uma terra e eu pego os filhos dos nobres, os filhos dos poderosos e trago eles para a Babilônia. Já tem um problema. As nações dominadas, elas temerão enfrentar o império porque seus filhos estão lá como reféns. Não esqueçam, são reféns. Podem ter roupas boas, provar de iguarias. Não são babilônicos, são reféns. Segunda coisa, esses reféns passariam por uma lavagem cerebral, aprenderiam a língua e a cultura, achariam que são babilônicos. Eles, no futuro, se a lavagem fosse correta, eles não iriam se voltar contra o império, porque achariam que fazem parte do império. A elite, a próxima geração, ela seria seduzida e acharia que faz parte do mundo, não queria fazer revolução, queria ficar do jeito que estava. Irmãos, essas duas estratégias de Nabucodonosor, elas explicam muito da estratégia do mundo para os nossos filhos e para nós, tá certo? Ou para os netos, né? Primeiro, ela quer fazer com que esqueçamos ou que os nossos filhos esqueçam que eles são reféns nesse mundo. Eles não pertencem a esse mundo. Eles são de uma terra diferente, de um reino diverso, com outros valores. Nós somos do céu, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos do jardim, voltaremos para lá. Mas o mundo quer que você esqueça quem você é. E esqueça que você não é um deles. E esqueça que nessa terra você é inimigo. A violência de todas as formas. Mas o mundo sempre vai tentar disfarçar isso com comida, com bebida, com educação. Sim, com educação. A segunda coisa é que essa lavagem cerebral que o mundo tenta fazer é para que no fim você defenda o mundo. Você não quer lutar contra o mundo, você amou essa estrutura, você se apaixonou por ela. Eu sei que para os mais jovens essa tentação ela nos toca, né? Porque parece muito tempo que eles estão vivendo. Nossos filhos ou netos, sobrinhos, irmãos mais novos, escola, faculdade, tudo isso pode ser usado pelo mundo para fazer uma lavagem cerebral, para que eles esqueçam quem são. E para que eles militem, lutem pelos valores desse mundo. Não esqueça, não ignore. Esse mundo tem uma estratégia. Ele vai te dar comida. Ele vai dar ração, né? O texto fala sobre ração. Não importa, ele vai dar coisas a você, porque ele quer a sua alma. Ele vai ceder em algumas coisas. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.